Salve, salve, senhoras e senhores. Estamos aqui ao vivo, direto dos estúdios do Sales Club, com mais um episódio dos Donos das Vendas. Você já sabe como é que é o jogo. A gente está aqui no YouTube, estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e tudo quanto é lugar. Então aproveita, bate o sininho, segue, divide com os amigos, porque conhecimento bom e repertório a gente divide com todo mundo para um mundo melhor. Sales Club, que é o maior ecossistema de vendas do Brasil, com suas imersões e seus programas, ajudando as organizações a crescerem por meio das vendas. Em tempos ruins, vendas salvam, em tempos bons, vendas alavancam, e é isso que a gente faz nessa comunidade incrível. E vocês sabem que o nosso bate-papo aqui dos donos das vendas é sobre área comercial, sobre vendas e sobre negócios. Eu sou o Luiz Paulo Teixeira e vamos acompanhar esse bate-papo sobre mais uma empresa bacana aqui no mundo dos negócios brasileiros. E hoje o que a gente vai falar é sobre tecnologia, sobre área do direito, é sobre área de contratos, sobre nuvem. É um assunto multidisciplinar. Eu estou aqui com o fundador da Contractor. Bem-vindo, Henrique Flores. Olá, muito obrigado. Satisfação estar aqui hoje para bater esse papo, né? Falar um pouquinho de tudo isso e também sobre vendas, né? Que é tão importante aí para as empresas e para as companhias nos dias de hoje. Muito bem, a gente falando sobre... Antes da gente começar o nosso papo, eu queria que você me contasse quem é o Henrique na vida da Contractor e o que é a Contractor no mundo dos negócios. Legal. Eu brinco que o Henrique é um ex-advogado e as pessoas dizem, mas como isso existe, né? Um ex-advogado. Então, é uma ideia que eu tenho muito clara de que eu migrei realmente, fiz uma transição para ser um empreendedor. E sendo empreendedor, hoje eu tenho uma bagagem muito holística, né? Tenho especialização em várias áreas do conhecimento, né? Em administração de empresas, marketing, design. Sou formado também, graduado em tecnologia da informação, né? Em análise de sistemas. E estou sempre estudando, sempre buscando. Sou muito curioso e sempre busco entender o que está acontecendo de mais novo aqui no mundo, e o empreendedorismo de fato mudou a minha vida e a minha compreensão também sobre as coisas. Então o Henrique, ele é um empreendedor. E o que faz a Contractor? A Contractor foi fundada em 2017 e a gente trouxe para o Brasil um formato de software as a service, né? É um formato de empresa que naquele momento era um mercado que tinha mais para uma SAP, né? Tá bom. Era algo mais seleto, né? Para grandes empresas, né? 1,5 milhão, 2 milhões para se implementar um sistema. E nós democratizamos o acesso de pequenas e médias empresas à simplificação da gestão de contratos em nuvem, né? Então, um sistema colaborativo que antes era, né, com os próprios sistemas antigos, eram vistos mais de uma forma direcionada para um departamento, ou era o jurídico que utilizava, ou era o compras, e a gente traz uma ideia de unir parceiros, clientes e fornecedores dentro de uma mesma plataforma para negociar, para elaborar os documentos, para que você possa ter a gestão do pós-venda também, né, do pós-contratual, para que você possa fazer suas renovações, né, possa fazer também ali um controle da execução desses contratos, os aditivos, então o ciclo de vida completo de contratações passando pelas assinaturas eletrônicas e digitais. Sem perder o valor jurídico. Exatamente. E agora, a gente pode dizer que a pandemia, que todo mundo já sabe que acelerou a questão da digitalização, mas ela foi um fator preponderante no Brasil, um país extremamente burocrático, para a adoção desse sistema digital de contratos e documentos? Certamente. A gente entra na pandemia, em 2020, a Contractor ela já tinha alcançado o seu break-even, né, o seu ponto de equilíbrio. Então, já tinha uma carteira ali com algo próximo de seus 200 clientes. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir dali a gente vê um engajamento muito maior do público que necessitou, né? Um empresário, né? Ele necessitou passar por uma transformação digital
pois não tinha mais a necessidade, não era mais possível que a gente vivesse num mundo com tanto papel, né? Então entramos num momento que eu chamo de paperless, né? Então sem papel dentro das companhias, visando redução de custo, mas performance também, né? Em termos de logística, né? Em termos aí de comunicação também entre as partes envolvidas. Então, você tem um ganho muito significativo a partir da pandemia, tá? E a gente só aproveitou para surfar essa onda porque a gente já estava há praticamente 3 anos em mercado. E quando a gente olha isso, o primeiro ponto da pandemia era a viabilização de contratos. E a gente acha, não sei como é que está hoje no Brasil, e aí você pode talvez me trazer um pouco mais de informação, é que as empresas que começaram a trilhar a digitalização e estruturação de dados conseguem ter maior eficiência na gestão das relações e nos processos empresariais. Você acha que já estamos nessa fase ou ainda estamos distante? Sem dúvida, a gente tem indicadores da Associação Global de Gestores de Contratos que falam em até 10% de perda de receita anual por uma má gestão, causado por uma má gestão de contratos, ou seja, aquele modelo arcaico, artesanal, moroso, que Ele é dependente de uma análise humana e você não consegue colocar processos de automação, alertas para que as execuções aconteçam. Exato. E aí a gente vê uma mudança né, de 2, 3 anos para cá, bem interessante nesse sentido, mas a gente está falando ainda de posso dizer até um market share, né, de empresas que têm que aderir a esse modelo ainda muito grande, né? Então, acredito que mais de 90% das empresas ainda precisam aderir a um grau de maturidade e de excelência na gestão contratual. A gente consegue ter uma dimensão de... Você falou, nossa, naquela época nós tínhamos 200 clientes. Qual é o tamanho do mercado atual de contratantes de serviços de documentos e contratos digitais? Você tem ideia? Perfeito. O mercado, ele é segmentado, né? Existe o mercado de assinaturas e existe o mercado de gestão de contratos, né? São dois mercados segmentados. A Contractor, ela atua muito mais na seara da gestão de contratos. Por quê? Porque é uma área em que a gente vislumbra, né, um potencial muito maior do que o mercado que já tem há mais de 20 anos, aí, né, que é o mercado de assinaturas. Né? É um mercado sangrento de assinaturas? É um mercado que já ele é bem difundido, exatamente, com muitos players. Já é um oceano vermelho em que há uma briga de preços, né, efetivamente. Então, a proposta da Contractor, desde o seu surgimento, foi ofertar até as assinaturas no formato gratuito. Né? Porque o grande negócio é quase um ROAS. Exato. Você faz o investimento de um produto, que ele abre a carteira ou abre o cliente. Perfeito. E o grande retorno do investimento estão nas contratações de upselling ou cross-selling. Exato. E é um mercado aí que a gente estima que deve passar aí dos 300 bilhões de dólares. É bastante. Quer dizer que isso ainda tem 90% para ser tocado, ainda falta muita coisa. Isso. A gente está falando desse número, eu vejo muito pela dinâmica Brasil, né? Uma dinâmica em que boa parte das empresas ainda não está madura do ponto de vista de processos, de gestão por processos de negócio. E aí você tem uma grande oportunidade em termos de gestão de contratos para trabalhar, sobretudo com pequenas e médias empresas, né? Quando você entra no enterprise, num corporate, ele já fez a lição de casa, já tem bastante sistema, já teve recurso para investir em sistemas nacionais e internacionais há bastante tempo. Mas quando você entra na pequena e média empresa aqui no Brasil, há uma carência muito grande, né, de processos e de sistemas, né, para rodar essa gama de processos internos que as empresas têm. E me conta uma coisa. Papo de boteco. Quem que é o maior agressor hoje da entrada dessa gestão de contratos digitais? Você acha que a tradição vamos falar assim, talvez o tradicionalismo, ou então a questão jurídica ser muito dura, de não validar?
ou então é a questão de hábito e cultura? Sim. A cultura ela tem um peso muito grande, né? Um peso muito grande porque não só no Brasil, mas uma questão de mundo, a gente tem a advocacia como uma área conservadora, Sim. que não está disposta a correr riscos, né? Ela tende a. O nível de segurança é sempre muito exagerado. Não digo Exato. exagerado, mas assim, muito Sim, valorizado. sim, sim. E há uma aversão ao erro, né? Então, Sim. não se pode ter. Né, o advogado não pode cometer um erro, uma falha, perder um prazo, porque senão a carreira dele pode estar em risco. Esse é o pensamento dele, Sim. e é um pensamento extremamente conservador. Mas a gente sabe que para inovar, para entrar em outros horizontes, o erro ele faz parte, né, do Sim. Até processo. que você hoje, com o mundo da inovação, entende que o erro é parte do jogo para quem inova. Exatamente. E aí o advogado, ele espera aquele movimento de manada, né? Então, se 50% das pessoas têm o fax, agora eu vou ter, né? Porque daí senão eu não me comunico Ele é com os demais. em questão de comportamento, ele é naturalmente um follower. Ele é um Exato. seguidor de tendência. Assim, ele não é um early adopter de nenhum Sim, mercado. sim. E aí você tem também outras instituições, né, a nível Brasil, que são extremamente conservadoras também, como os cartórios, né? Os próprios tribunais, eles vêm de uma década para cá investindo um pouco mais em tecnologia, mas a gente vê que são ainda setores que têm tudo, né, para explodir nos próximos anos no sentido de automação, né, dessas áreas sobretudo, com a inteligência artificial, com o advento de todas as tecnologias que a gente tem visto aí emanar nos últimos anos, né? E se a gente olhar, vamos falar assim, agora vamos. Acho que a gente passou da primeira fase, onde a assinatura digital era uma Sim, viabilização de velocidade com pessoas diferentes e tal. Vamos para o segundo passo hoje, pensar assim, a gestão de contratos digitais, de forma digital, a questão das assinaturas e todos os serviços. Quais são os grandes benefícios que hoje a gente enxerga com eles, que as empresas podem lançar mão e fazer uso? E se você perfeito. puder já trazer, eu sei que você tem uma história aí com a questão de blockchain, já tem literatura escrita, traz um pouquinho desse tom do que é ainda um universo pouco tocado, ou até um grande estranho na sala, Legal, chamado blockchain. legal. A gente tem uma veia dentro da empresa de testar, experimentar muitas coisas em produto e novas tecnologias. Nem sempre a gente vai estar no timing certo, né, no tempo certo de mercado para que aquilo se torne efetivamente comercial. Mas a gente gosta de trabalhar dentro dos nossos laboratórios. Então, o que eu vejo mais recente, o que a gente vem trabalhando muito forte é com a parte de inteligência artificial. Então, isso tem um ganho assim sem precedentes para as empresas, porque até para aquelas empresas que utilizavam sistemas grandes, conhecidos, grandes marcas de mercado, nessa área de CLM, que a gente chama, que são os gestores de contratos, eles tinham uma alta demanda de analistas. Os analistas tinham que imputar e colocar o dado para dentro do sistema e cadastrar contrato por contrato até hoje. E se a gente olhar numa linha de produção como se fosse uma fábrica, você tem Exato, uma limitação de com capacidade de certeza, execução hora homem, com o que certeza. faz com que o valor de execução fique muito Com alto. certeza. Então, mesmo que a empresa adote um sistema, ou adotasse um sistema até então, ela deveria ter esse controle muito assíduo, né, com uma frequência regular, para que ela pudesse ter 100%, né, dos contratos dentro de uma ferramenta, para que você pudesse extrair um BI, para que você pudesse extrair a inteligência para Não só apoiar. o acervo, mas que Exato, você pudesse estruturar inteligência cruzando pelas informações que estão dentro do documento. com certeza. E aí a gente não via isso com tanta notoriedade. A gente via o quê? Muito mais os casos em que alguns contratos estavam incompletos, né? Que não subiam todos os contratos, alguns contratos ficavam na gaveta do gestor e não se tinha o conhecimento da base completa. Quiçá aquele que não tinha passado para o digital ainda, que Como é que estava no você dá falta de físico. algo que você não sabe que tem? Exatamente. Então, aquele que estava no mundo físico ainda
em caixas de papelão. A gente visitou muita empresa que era esse o formato mesmo, arquivos em caixa de papelão, e muita fricção na comunicação, desde a negociação desses contratos até as renovações deles. Então, o que eu vejo agora com o advento da inteligência artificial é que ela consegue extrair todas as informações, então ela já não tem não demanda tanto, né, dos analistas e que tenha muita gente para ficar cadastrando documento por documento, o que faz com que fique mais interessante para os gestores e para a camada de alta direção para apoiar e suportar a tomada de decisão. Então, isso é fantástico. Além do que a gente vem trabalhando muito com a inteligência artificial também para questões de auditoria. Então, a gente consegue identificar os contratos, né, dentro dos contratos, as cláusulas que estão faltando e das cláusulas que tem dentro do documento, se elas estão de acordo com o padrão que foi homologado pelo jurídico da empresa. Então, isso é muito interessante, porque é algo que mesmo com o sistema, antes ninguém parava para analisar contrato por contrato, ler contrato por contrato para ver se estava faltando cláusula. Quando que ia descobrir isso? Quando tinha um processo judicial, né? Quando a gente tinha algum problema, quando o fornecedor, né, reclamava de alguma coisa. Então, aí você parava para ler o contrato, né? E agora a gente tem a inteligência artificial trabalhando a nosso favor. E me conta uma coisa, só para... Não sei se todos que estão na nossa audiência estão acostumados, mas os mapas de inovação são muito comuns dentro das indústrias e segmentos. A Contractor, ela está em um mapa de Lawtech ou está num mapa de Contech, quer dizer, soluções para a área do advocacia, para a área da contabilidade, para a área de gestão, para a área de operações. Onde vocês estão enquadrados? Sim. Onde vocês se entendem estar enquadrados? Isso é muito interessante, porque eu não gosto assim de ter muito uma pecha, né, de ser desse público ou daquele público. Então, a gente tem hoje na Contractor mais de 50 verticais que a gente atende. Então, sendo empresa, tem dor com relação a contratos. É isso que a gente começou a entender lá de trás, a gente já entendia isso, que a gente pode ajudar, né, qualquer tipo de empresário. E aí um fato interessante dentro dessa linha é que você tem os seus favoritos, né? Ou por ciclos também. Ou por afinidade. Exatamente. Então, no começo a gente tinha muita empresa de tecnologia, né? Muita empresa de tecnologia porque era da onde a gente vinha, era o nosso ramo. E daqui a pouco já começou a vir construtora, daqui a pouco plano de saúde, daqui a pouco banco, financeira. Então, a gente foi abrindo muito o leque. Hoje, 5% da base são advogados. Então, a gente gosta muito desse público, mas veja que não é segmentado para eles. Os contratos, a gente pode dizer, antes todo mundo falava contratos jurídicos, né? Eu digo que contratos pode ser... Contrato é contrato, são relações estabelecidas em um documento entre Exatamente. partes. E talvez por chamar jurídico, fique a impressão, né, de que a ferramenta então não é para mim, porque o contrato é jurídico. A sensação é que colocaram uma gravata Exato. no meio do documento, né? Exatamente. E contrato é para todos, é para o setor comercial, é para o setor de parcerias, né, patrocínio, para o setor que está fazendo, né, relação ali com compras, né, suprimentos. Então, assim, não tem um público específico que a gente atua, né? A gente é bem agnóstico nesse sentido, mas é evidente, né, que a gente sempre tem a cada ano tem um mercado, né, uma vertical que se aproxima mais de nós, né, entendendo que chegou a hora e que a dor dele, né, tá escancarada e ele vem pro nosso lado. Então, contabilidade também, que era um setor um pouco mais atrasado também em relação à inovação, também já está aderindo bastante às nossas soluções. Eu vejo a questão, você falou sobre paperless, ele pode tocar o coração de muita gente, né? Empresas que se importam com sustentabilidade, né? A gente sabe que o papel ele é derivado da natureza e pode ser um certo agressor, né? Não só das árvores, mas em relação às águas, né? E tudo mais. A segunda coisa da eficiência que toca é que todo papel, todo documento, ele precisa ser guardado
e isso ocupa espaço, espaço custa metro quadrado, espaço custa manutenção. Então tem a questão de orçamentária, né, de trabalhar no papers de grandes benefícios. Tem outro benefício, como você próprio tem tratado, do cruzamento de BI Sim, e otimizar essas informações, garantindo melhor não só contratos, mas também de tratar com outros momentos, perfeito. diminuir SLA. A gente que trabalha com empresas de redes grandes, muitas vezes a assinatura inviabilizava que o SLA fosse curto, tem que mandar para um lugar para depois vir para cá, e ele estar na internet pode fazer com que seja simultâneo, mesmo estando Sim, geograficamente distante. sim, Então, eu diria que há muitos benefícios disso tudo. Mas tudo isso que a gente chega, volto a dizer, é packaging, né? Ele tá na sim, camada mais fácil de entender. Mas sim. antes da gente falar sobre esse assunto, nos bastidores nós falávamos sobre governança, né? E Legal. você é um ex-advogado, quer dizer, o empreendedor com a alma de um Uhum. advogado, é, e também transita bastante no mundo da governança Sim, para organizações, principalmente com participações em processos sucessórios, organizações de empresas familiares. Como é que você tem visto a adoção deste, desse perfil de solução nas novas gerações? É mais rápido que as gerações anteriores? É mais complexo? E como é que a governança ela acaba impondo ou favorecendo para que os contratos se digitalizem? legal. É um excelente questionamento, porque a gente não vê, né, na prática e no dia a dia as startups adotando como a gente gostaria. A gente tem o movimento do próprio IBGC, né, já de 3, 4 anos para cá, trabalhando numa cartilha e num manual específico para tentar simplificar isso ao máximo para as startups, mas ainda é um tema é, burocrático, né, um tema pesado assim para as empresas, mas ele é necessário. Ele é necessário porque a gente está falando de empresas, sobretudo quando a gente está falando de startups, que captam investimento, né, com investidores anjo, com fundos de investimento. Uma hora é venture capital, se ele cresce, vai para private equity, que são valores ainda Os maiores. stakeholders cada vez são mais presentes dentro dos Exato. contratos e os contratos também cada vez mais robustos em eh, em suas posições, Sim, aberturas e gatilhos sim, para novas sensações. sim. Então, acho que é muito importante. Com certeza, eu gosto de simplificar, né, cada vez mais essa rotina, né, de governança. Então, deixando esse assunto que a priori parece chato, ser um assunto que é estratégico. Eu considero sim. Ele é estratégico e diretamente, ele tem um impacto direto nas métricas, né, de crescimento de uma empresa. Então, o empreendedor ele tem que comprar essa ideia, né, de que isso tem que estar na pauta, tem que estar na agenda dele, para que ele possa adotar em cada fase, né? A gente brinca que não precisa ter tanto controle a ponto de engessar as coisas, mas um mínimo de controle para que você possa, né, ter uma relação de transparência, prestar contas, né, para os investidores, né, os shareholders. Então, a gente tem uma ideia de que as startups, né, e que a nova geração, ela também precisa entender esse assunto, e eu tento sempre levar um pouco de simplificação dentro dessa temática e deixar mais fácil o processo, um checklist confortável para que o empreendedor, o empresário, ele adote medidas ao seu tempo. Ele tem que entender o tamanho dele, ele tem que entender que não precisa de processos do tamanho de empresas de bolsa de valores, né? Ele pode adaptar. E eu acho que essa é a palavra-chave que a gente precisa entender aqui no Brasil. A gente precisa adaptar a nossa cultura, a nossa realidade e, sobretudo, a realidade do nosso negócio naquele momento. E falando sobre a posição do empresário, né? Hoje você está numa organização, a gente também conversando ali anteriormente, que tem uma jornada, uma gestão realmente complexa. Comercial, você hoje
faz parte. Qual é a sua posição na organização e como é que é essa transição de uma organização com características bastante robustas de gestão e governança? Legal. Hoje eu sou conselheiro de administração e tenho, além disso, né, uma cadeira um pouco mais na alta liderança, que é com foco em produto e inovação, né? Então eu estou no conselho, né, com esse chapéu e estou também no dia a dia ali da empresa, não tanto na operação e na rotina, mas criando novas propostas, Está né, no para o mercado. laboratório. Exatamente. Então, o que eu percebo, assim, como foi a nossa... isso aconteceu em 2021, que nós saímos, né, de uma sociedade limitada e passamos a ter uma sociedade anônima, e é uma quebra de paradigma. Ali você separa realmente os homens dos meninos, porque fica muito mais... hoje, né, a gente tem Mais estreito, né? Exato, a gente tem auditoria, então a gente tem que ter um outro nível de organização, né, em termos de controladoria, em termos de contratos, em termos de prestação de contas, os relatórios, eles ficaram muito mais... hoje eu vejo, porque eu também recebo, né, os relatórios para fazer análise junto aos demais conselheiros, eu vejo a diferença dos relatórios atuais para os relatórios que eu mesmo fazia. Não, Porque... e vamos falar assim, o papel na relação com o investidor, Sim, a transparência, a normatização, sim, ela traz muita segurança exato. para o investidor, né? Exato. E hoje a gente fica muito mais confortável também no próprio processo, né, de tomada de decisão, porque a gente tem, né, um seguro de D&O, né, para os diretores e executivos. D&O, não sei se todo mundo conhece, é aquele seguro que protege o executivo de impactos à pessoa física, caso necessário em relação à empresa. E a mesma coisa em Exato. relação à empresa, quando o executivo toma decisões que podem ser cruzadas com o CNPJ. Exato. E aí a gente consegue trazer bons conselheiros também, né, para participar da nossa rotina, porque ele sabe do grau e da responsabilidade que é, ainda mais em se tratando de Brasil. Eu que venho da área jurídica, né, bem sei que hoje a gente não tem aquela segurança jurídica para se trabalhar, né, aqui dentro do Brasil. Então, qualquer coisa, né, o juiz já dá uma desconsideração da personalidade jurídica, já acessa o patrimônio pessoa física, então a gente fica mais confortável, assim, de poder atuar, de poder ir nos limites, assim, né, de tomada de decisão sem ficar acuado. Então isso é interessante também. E por outro lado, o que eu vejo é uma maior organização das discussões. Então as discussões estratégicas, elas ganharam outro nível de maturidade. Antes a gente tinha, né, entre fundadores, né, com o time, a gente tinha conversas mais informais, né, conversas mais, assim, quase reuniões de condomínio, né, assembleias de condomínio, né, A emoção era mais presente. Exato. E ela comandava a reunião, Exato. ao invés de ter uma pauta mais estreita ligada às necessidades organizacionais. Isso. E o que a gente mais aprende, né, estando numa cadeira de conselho, é entender que para lá a gente leva os ofensores de resultados, os ofensores de crescimento. O que a gente precisa trabalhar nesse momento para resolver? Gargalos, ou então para tirar os riscos da história. Porque passado é passado, todo mundo já viu o relatório, já sabe o que aconteceu, o presente, né? Enfim, a gente já está vivendo, e aí o futuro a gente vai construir a partir do momento em que a gente supera esses ofensores de resultado. Perfeito. E aí tudo nós falamos da empresa, nós falamos do mercado, nós falamos da questão de governança, mas vamos para a cadeira de executivo. Você trabalha hoje com produto, engraçado que você tem uma amplitude maior de conhecimento vindo da advocacia, trabalhando com... Mas essa não é a sua primeira jornada em produtos digitais, é? Em produtos digitais, sim. Ou produtos... Não, quando eu digo produtos digitais, não é a primeira experiência com produtos que também usam tecnologia ou estão próximos da tecnologia? Em produtos digitais, sim, mas antes eu prestava, né, serviços para startups, então sempre estava num modelo, né, de evoluir o consultivo também, entregar serviços Legal. diferenciados. A gente foi pioneiro e foi líder, eu e o meu cofundador, né, na Contractor. Antes nós éramos advogados de startup, e em Curitiba.
num momento, em 2014, que não existiam escritórios especializados nessa área. Então, a gente também estava com esse olhar, assim. Então, quando eu falo em inovação, em produto, eu falo muito de soluções e serviços, né? Então, é indiferente ser enfim, uma rotina associada à tecnologia ou não, né? É indiferente. Legal. E como é que é falar de produtos que às vezes não estão na prateleira pensando em futuro da organização? Legal. Eu gosto bastante dessa área porque eu sou muito visionário, assim, né? Meu perfil é um perfil de visão e visão, assim, de longo prazo. Então, o que que eu gosto muito de pensar enquanto produto, né? De realmente agregar valor, de levar algum propósito maior para os nossos clientes. Então, ele está no centro, ele é o foco. Então, eu converso muito com os clientes, eu entendo muito o que, que o mercado tem de dores, o que, que ele está precisando e, né, nessa medida, eu tento transcrever isso, né, e traduzir isso em tecnologia. E é evidente que não é de primeira, então a gente sempre está num ritmo e num ciclo de melhoria contínua. Então, a cada conversa com o cliente, a gente volta, né, como você citou, o laboratório, para fazer uma melhoria e chegar para o cliente e falar, ó, agora tá interessante, tá resolvendo o teu problema na prática e observar o uso desse cliente. Então, eu faço isso desde que fundei a empresa. Então, não é uma novidade ou uma coisa que eu fiz só depois de ter os cursos e me especializar em design de interação. Eu já fazia isso com folha e caneta, papel e caneta. Eu já desenhava Já era um hábito. cada tela, né, do que a gente ia construir em termos de solução. Porque eu também, como advogado, eu sentia a dor de contratos e conseguia trazer um pouco da minha experiência para dentro da empresa. Então, na verdade, a área de produtos, eu brinco que você não precisa necessariamente saber de tecnologia, né, ou de design, você precisa saber muito do negócio. Você precisa ser especialista naquilo e conhecer muito da dor do seu cliente. E uma coisa que me toca bastante, eu lembro em 2020, conversava com uma funcionária de uma empresa de previdência e eu desenhei a jornada dela, né? Como ela utilizava o sistema, para que ela estava utilizando. E ao final da reunião ela me agradeceu porque eu tinha mudado a vida dela, né? Ou melhor dizendo, a empresa, né? O nosso produto, a nossa solução. Daí eu perguntei o porquê. Ela falou que ela estava com mais tempo para ficar com a filha dela, porque antes ela tinha que ficar contando as moedas para levar no correio para disparar os documentos para Brasília para o órgão fiscalizador. E agora ela fazia tudo isso via ferramenta, via plataforma. Então eu achei que isso era realmente a resposta do que eu estava fazendo em termos de trabalho, né? Como empreendedor ou numa direção de produto. A linha é essa, né? O norte é propósito, é gerar valor para o cliente lá na ponta. Então, trabalhar nessa frente como executivo, para mim, tem que ter essa resposta positiva do cliente que está impactando, né, ele de alguma forma. Eu sempre tive curiosidade de perguntar para as pessoas que pensam o futuro o que elas estão estudando. Por exemplo, se você lembrar do Da Vinci, alguns conhecem ele como pintor, mas ele é um poeta, foi um estudioso sobre a anatomia do corpo, etc e tal. Sim, Então ele estudava muitas coisas e algumas outras coisas submergiam como fatos para a sim, sociedade, né? O que você está estudando? legal. Essa é uma pergunta interessante, porque como você bem citou, em termos de blockchain anteriormente, e a gente estudou muito isso em 2018, levou isso para laboratório e não teve uma adoção, né, um termômetro muito claro a nível Brasil sobre a utilização desse tipo de solução. A gente usava para notarização de contratos. E aí a gente tinha que esperar, né, muito tempo. Ali, às vezes, uma validação dentro de uma rede. A gente usava a rede da Ethereum, né, que é uma moeda, assim como o Bitcoin, mas que tinha uma rede favorável para essa linha de smart contracts e notarização. Ele queria, o empresário, ele queria, e sobretudo, né, o diretor, ele queria assinar esse documento e já ir fazer outra coisa. Não queria esperar, né, minutos, horas para Já validar. decidimos
Tira da minha frente. Exatamente. Eu quero executar. Exatamente. Da mesma forma, inteligência artificial. A gente usa muito inteligência artificial, está num outro momento, no momento de democratização com o GPT. Só que a gente tem que lembrar que ele é de 1950. Não foi agora que foi cunhado esse termo inteligência artificial. E eu acredito muito nessa premissa. Eu acredito numa premissa de que a gente tem essas tecnologias evoluindo a cada décadas, né? Em cada década ela vai evoluindo de uma forma. E o próprio blockchain é a minha aposta aí para os próximos 2 anos, né? 2026, exatamente por conversar muito com a linha dos smart contracts, né? Com a linha de inteligência artificial, para a gente entrar num caminho em que a gente vai ver muitos assistentes, né, de inteligência artificial, como a gente tem falado hoje, sendo procuradores das partes, né, e negociando entre si. E isso aí também é uma premissa, né, dentro dos smart contracts. Então, a inteligência artificial ela tem uma sinergia muito interessante com o blockchain e acredito que vai ser uma aposta aí para os próximos anos. Lembrando sempre que Brasil é um pouco mais tardio, né, vem um pouco depois, mas é o que a gente acredita. Maravilha. Bom, a gente vai chegando no final, a gente pergunta, vamos um pouco mais no CPF. Se você encontrasse o Henrique 7 anos atrás, quando começou, né? São 7 anos. Sim. O que você falaria para ele para continuar fazendo o que fez ou o que não fazer? Qual era o conselho que você daria para você mesmo Sim. lá no início? O empreendedorismo ele mudou completamente a minha vida, né? Impactou em todos os sentidos, assim. E sobretudo no pessoal, né? Então a visão que eu tinha também lá atrás era uma visão que o mercado impõe, né? De uma startup que tem que captar com fundos. A gente tem 2 fundos de investimento, 40 investidores anjo na empresa, um corporate venture. Então é uma coisa que todas as startups almejam, né? Essa situação. E almejam também o crescimento, ano após ano, né, do seu ARR, né, sua receita anual recorrente, e seu EBITDA, por consequência, naqueles negócios que já estão geradores de caixa. Eu mudei muito, né, principalmente da pandemia para cá, porque eu comecei a encontrar um Henrique também líder, né, que prepara as pessoas, e comecei a ter esse indicador para mim. Então, hoje eu vejo muito a minha responsabilidade nesse sentido, né? De preparar as pessoas, né? Formar bons líderes, né? Para o futuro, que possam impactar também, seja dentro da minha empresa, seja fora. Então, vários profissionais eu consegui preparar para trabalhar na Europa, nessa área de gestão de produtos. E aí eu já vejo uma diferença muito grande, assim, né? Do que era o Henrique 7, 8 anos atrás do que é o Henrique agora. Tanto é que o meu novo papel, assim, né, de impacto é trabalhar, né, eu estou trabalhando com startups, né, como advisor. Fiz alguns investimentos também, ainda que incipientes, né, em se tratando aí de volume, né, e de valores, mas já fiz alguns investimentos, então eu estou já num ciclo da minha vida, já grato por tudo aquilo que eu vivi também, de todos que me apoiaram, né? Então foram muitas pessoas, e pessoas que talvez eu não conhecesse se eu não fosse empreendedor. Então, muitos profissionais, presidentes de grandes companhias, né? Grandes diretores que me influenciaram também positivamente, eu conheci pelo empreendedorismo. Talvez eu não tivesse a mesma sorte enquanto advogado. E é esse o meu pensamento, né? Eu acredito que eu sou melhor enquanto empreendedor que como advogado. É um empreendedor advogado. Sim. Bom, queria agradecer muito a sua parceria conosco aqui. Vai depois colocar aqui para o pessoal também as informações da Contractor, de forma que possam encontrar essa solução para suas organizações. Eu aprendi muito com você hoje sobre o mundo desses negócios, dos contratos digitais, sobre a sua vida como empreendedor numa organização de crescimento rápido, e espero que você tenha muito sucesso. Eu só agradecer o pessoal que está aqui com a gente, nossa audiência, lembrando que o Seus Clube é o ecossistema o maior ecossistema de vendas do Brasil. Temos imersões, temos produtos, mas principalmente temos o intuito, o orgulho de ser vendedores, impactar a sociedade por meio das vendas.
levantando projetos, empresas e empregos. Legal? Então, muito obrigado. Curte a gente, adiciona o sininho. E, mais uma vez, Henricão, obrigado, cara. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Espero inspirar algumas pessoas e fico super à disposição pelo LinkedIn. Se outros empresários, né, quiserem saber um pouco mais de inovação, de governança corporativa, podem me procurar por lá, Henrique Flores, no LinkedIn. Obrigado. É isso aí, valeu, pessoal. Logo mais um episódio para você aqui no Sales Club, Os Donos das Vendas. Valeu.